Bom dia a todas. É um prazer Bom estar mais dia. uma vez aqui na Escola do Mestre para mães. Hoje nós vamos fazer o estudo número 3 do nosso guia de estudo, volume 1. Se você ainda não tem o guia de estudo, você pode ir lá no familiarizando.org, na seção Downloads, tem uma pasta chamada Escola do Mestre para Mães, e aí lá você vai encontrar os dois guias de estudo, volume 1 e o volume 2. O volume 2 ainda não está completo. Ontem uma mãe me perguntou sobre isso e a gente tem atualizado o guia de estudo conforme a gente vai estudando. Então a gente voltou para os primeiros estudos para a gente gravar. Os primeiros estudos não tinham sido gravados, então quem está aqui desde o começo está tendo a oportunidade de revisar os primeiros estudos. E a gente está no estudo número 3, Ministério Angelical. A cada semana a gente tem sempre um desafio. E no primeiro estudo, o desafio foi a gente separar um horário especial, um local especial, para nós termos nossa aula particular com o mestre a cada dia. Então, é fazer o primeiro desafio mais importante de todos, é a gente ter diariamente o nosso momento especial com Cristo, aos pés de Cristo, como Maria, né? A gente fez o estudo sobre Maria, e a gente precisa, a cada dia, contemplar o Mestre, para que nós sejamos transformados à sua imagem. Esse é o objetivo principal da Escola do Mestre para Mães. Então, espero que vocês estejam conseguindo aí ter diariamente seu tempo com Deus no início do dia, antes das crianças acordarem, é muito importante, né? Porque depois que elas acordam, fica complicado, né? E o desafio número 2 da semana passada foi reestruturar a nossa rotina para que a gente consiga passar mais tempo com os nossos filhos. Então, a gente estudou sobre a importância da gente abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto, do nosso sossego, para a gente poder passar mais tempo com os nossos filhos, né? A gente estudou aqui sobre a abnegação da mãe, e espero que vocês estejam conseguindo também passar tempo suficiente com as crianças. Se ainda não estão conseguindo, a gente sugere, propõe que vocês coloquem num papel cada tempo que vocês estão gastando na rotina de vocês, né? Para que vocês consigam identificar onde que vocês podem melhorar ali, né? Para poder passar mais tempo com as crianças. Isso é muito importante também. As crianças precisam muito do nosso tempo, né? Como mães. E o estudo de hoje, então, é o Ministério Angelical. Ele é baseado no capítulo 1 do livro Desejado de Todas as Nações, que é o livro que a gente tem estudado aqui na Escola do Mestre para Mães. E especificamente nas páginas 20 a 22 do livro impresso. E ali no nosso guia de estudo tem algumas perguntinhas que ajudam a gente eh, ajuda a direcionar o nosso estudo, né? Então, a primeira pergunta, acompanha aí no seu guia de estudo, na sua Bíblia, no livro Desejado de Todas as Nações, pega lá suas anotações. A gente sempre fala aqui também da importância de cada mãe ter suas próprias anotações, né? Então, a cada dia fazer o seu estudo pessoal e anotar, sublinhar, para a gente poder compartilhar as ideias aqui, para a gente poder aprender uma com a outra, crescer juntas. Então, como a Cris falou, a partir das 6 horas, das 6 às 6h30, a gente tem o nosso bate-papo aqui de mãe, que não é gravado. Se você quer participar, ouvir as experiências das outras mães, então você precisa participar aqui junto com a gente às 6 horas, das 6 às 6h30. Mas se vocês quiserem comentar neste momento, né, até 6 horas, durante o nosso estudo, fiquem à vontade, tá bom? É só levantar a mãozinha ali, clicar ali, e
para vocês comentarem e participarem também, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta: em que ocasiões apareceram anjos na história do nascimento de Jesus e qual foi seu papel nessas ocasiões? Então, a gente observa que na história de Jesus, os anjos aparecem em várias ocasiões, né? Então, me ajudem aí. Em que momentos os anjos aparecem? Lá em Mateus 1:20, o anjo apareceu para avisar quem sobre o nascimento de Jesus? Mateus 1:20, capítulo 1, verso 20. Já apareceu um sonho para José, né? Isso, obrigada, Cris. Maria foi a primeira a ser avisada, né, sobre a gestação dela, e depois foi José. Mas o anjo apareceu para os dois, tanto para Maria como para José. E os anjos apareceram também para avisar a quem? Depois que Jesus nasceu. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versos 9 a 14. Os pastores também foram avisados. Eram pessoas simples, humildes, não eram pessoas importantes da nação, mas eram pessoas que estavam abertas e buscando conhecer as profecias, entender as profecias, pessoas que buscavam estar sempre ali em comunhão com Deus, né? Pessoas muito sinceras, e foi a eles que os anjos avisaram sobre o nascimento de Jesus. E quando o rei Herodes buscou matar as crianças, né? O anjo também avisou José para que ele fugisse com a família para o Egito. Também foram anjos que avisaram. E depois de um tempo, os anjos avisaram para José voltar para Israel. Então, a gente vê aí o ministério dos anjos bem presente, os anjos bem atuantes na história do nascimento de Jesus. Lá em Hebreus 1:14, tem um texto que fala sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos. Abre lá sua Bíblia em Hebreus 1:14. Alguém poderia ler, por favor? Capítulo 1, verso 14. O que diz lá sobre os anjos? O que são os anjos e qual a função dos anjos? Hebreus 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Obrigada, Deise. Ministradores. Então, os anjos são espíritos ministradores. Eles têm um ministério. E qual que é o ministério deles? Eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, esse é o ministério dos anjos, servir, né? Servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Nós, seres pecadores que precisamos de salvação. Apesar de sermos pecadores, Deus nos dá o privilégio de termos esse contato com os anjos. A gente não costuma ver os anjos, né, visivelmente, assim, mas a gente sabe de histórias de pessoas que chegaram a ver anjos, né, às vezes em forma humana, mas a gente sabe que eles existem, que eles têm um ministério muito importante em nosso favor. Eles estão sempre servindo a Deus, né? E em Filipenses 2:7 fala sobre Cristo, um pouco sobre o ministério de Cristo. Que forma Cristo assumiu ao vir à Terra? Filipenses 2:7. E qual foi o ministério dele, né?
2:7. Alguma outra pessoa gostaria de ler? Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso mesmo. Então, Cristo, a gente sabe que ele veio na forma humana. Ele veio semelhante aos homens. Ele era Deus, ele é Deus, 100% Deus, mas 100% humano também. É o ministério da encarnação. É difícil a gente entender isso, né? Mas foi o que aconteceu. Cristo veio a este mundo como ser humano. E mais do que isso, ele veio aqui nos servir. Aqui diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, tanto os anjos como o próprio Cristo, que é Deus, vêm, né, ou vieram a esta terra nos servir. Que privilégio, né? Que honra termos seres celestiais ao nosso serviço, à nossa disposição. Então, isso demonstra o amor de Deus. Na semana passada, a gente refletiu um pouquinho sobre esse amor de Deus, esse amor tão abnegado, né? A ponto de enviar Cristo para viver por nós neste mundo de pecado, para morrer por nós. E ele se fez servo por nós. A vida toda, né, de Jesus mostra isso, que ele estava sempre pronto a servir os seres humanos. Ele se humilhou, né? Imagina deixar o trono, deixar a glória, todo o céu, né? Colocar um pouco de lado a sua divindade. A gente sabe que ele tinha o poder de Deus, né? Sendo Deus, ele tinha o poder de Deus, mas ele não usou esse poder em favor dele. Ele usou esse poder para abençoar outros, para servir outros. E Cristo é o nosso maior exemplo, o nosso grande exemplo, né? Por isso que a gente está aqui na Escola do Mestre, para aprender com ele. E o amor e o serviço, então, a gente vê que estão muito presentes no ministério de Cristo e dos anjos, porque são a lei da vida, o amor e o serviço. Está escrito, né, lá no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, que o amor e o serviço são a lei do céu. E a gente está se preparando para viver no céu, não é? E a gente precisa, então, aprender aqui, hoje, na Terra, a servir, porque no céu a gente vai viver a eternidade servindo a Deus, adorando a Deus, servindo uns aos outros, né? Os anjos têm prazer em servir, eles têm alegria em servir, não existe egoísmo, né? O único que teve egoísmo no coração, né? Foi Lúcifer, e ele teve que sair do céu, porque o egoísmo não entra no céu, não dá para permanecer ali, né? O pecado. E a gente vê que o único ser egoísta, como a gente viu ali no capítulo 1, no guia de estudo, na página 11, tem uma citação ali do capítulo 1, que diz assim, página 20 do livro Desejado de Todas as Nações. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. E aí vai descrevendo a natureza, como a natureza funciona. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto, folha, exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. Que lindo, né? Um servindo ao outro. E as flores? Então, a gente viu aqui sobre os pássaros. Os pássaros servem a gente. Os pássaros, por exemplo, os insetos também, polinizam, né, as flores, e aí através disso vem os frutos que a gente usa. Aí falou sobre a floresta, sobre as árvores, as folhas, os arbustos, né?
E as flores, como que elas servem? Elas exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. Como é gostoso a gente sentir o perfume das flores, né? Ver a beleza das flores. Tudo para o nosso bem, Deus fez tudo isso para o nosso bem, né? O sol também serve a gente, que seria de nós sem a vitamina D, né? E a gente vê que hoje em dia muita gente tem carência de vitamina D porque não tem esse contato com o sol, que é vida, né? E ele está sempre nos servindo com a sua luz, e a luz dele traz disposição, energia, alegria para a vida. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. E os vapores, né, que ascendem ao seio, caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. A chuva, né? A chuva também nos serve. Ela faz a terra produzir. Então, a natureza é um exemplo também de serviço, de como deve ser a nossa vida. Então, a gente, ao contemplar a natureza, a gente deveria aprender isso. Infelizmente, o pecado manchou a natureza, né? E a gente, infelizmente, vê até mesmo na natureza sinais do pecado, né? Mas um dia tudo isso vai ser restaurado. Mas mesmo com o pecado, a gente consegue ver essa lei do amor, essa lei do serviço na natureza. E isso deveria inspirar a gente, né? Deveria afastar do nosso coração o egoísmo. E, como mães, o que a gente pode aprender com isso? Como que nós poderíamos exercer um ministério angelical no nosso lar? E é interessante que a mãe pode ser comparada com um anjo, né? A gente até, quando a gente até usa essa expressão, né? Aquela pessoa é um anjo. Ou seja, quando a pessoa é muito bondosa, prestativa, amável, né? A gente diz que ela é um anjo. E nós como mães, podemos ser como anjos para os nossos filhos. De que forma? Agora vamos para a parte mais prática, né? De que forma vocês entendem que a mãe pode exercer esse ministério angelical no lar? Como que a gente pode tornar o amor e o serviço a lei do nosso lar também, a lei do céu, né? A lei do serviço do amor é a lei do céu. E como que essa lei pode se tornar a lei do nosso lar, de forma prática? Quem gostaria de comentar? Aqui no nosso guia de estudo, a gente deu algumas ideias. A gente pode servir a nossa família com amor, aprender a servir a nossa família por amor e não por obrigação, e com alegria. Porque não basta a gente servir, né? Às vezes a gente tá ali servindo, né? A mãe está sempre servindo, está sempre ajudando os filhos, né? Cuida desde que eles nascem, né? Tá ali, a mãe está sempre ali, troca a fralda, dá comida, supre as necessidades básicas da criança, né? Mas a mãe precisa ir além disso, né? Não é simplesmente fazer por fazer ou por obrigação. E as crianças são muito sensíveis, elas sentem, né, se a gente faz isso por obrigação ou por amor. E a mãe precisa aprender a servir por amor e com alegria. Às vezes não é fácil a gente servir com alegria, né? Porque a rotina da mãe é cansativa, né? A gente está ali com a criança, quanto menor a criança, mais desgastante fisicamente é para a gente, emocionalmente também, né? Porque a criança está aprendendo a obedecer e não é fácil. Quando a criança é recém-nascida, como é cansativo, né? Tem mães aí, às vezes, que passam anos, os primeiros anos, sem dormir direito. Graças a Deus, minhas
as duas, né, minhas duas filhas, começaram a dormir a noite inteira nos primeiros meses. Com 3, 4 meses, ela já dormiu a noite inteira. E acho que Deus sabe o limite de cada uma, né? Deus sabe quanto eu sou dependente de dormir bem. Mas muitas mães têm esse desafio, né? De ter que ficar acordando à noite para amamentar. E não é fácil. Como que a gente pode servir a nossa família com alegria, apesar de todo esse cansaço? Né? Os anjos são um modelo, uma inspiração, né? Cristo, os anjos não sentem cansaço, né? Mas e Cristo? Cristo viveu aqui como um ser humano, e no primeiro estudo, nos primeiros estudos, ali nas dicas de estudo, né, no nosso guia, tem alguns textos que falam sobre a vida devocional de Jesus. E ali diz que Jesus, às vezes, passava a noite inteira em oração. E ele passava ali a noite orando pelo quê? Por nós. A gente vê ali em João 17 um exemplo, uma oração de Jesus, né? Como a oração de Jesus era altruísta. E muitas vezes ele passava a noite inteira em oração, às vezes, e ele passava o dia assim, chegava ao fim do dia exausto. Imagina, naquela época não tinha carro para se locomover, ele passava o dia inteiro andando para lá e para cá, pregando, cercado de gente, pessoas doentes, pessoas com muitas necessidades, com muitas carências emocionais, né, e físicas. E ele ali cercado de uma multidão o tempo todo. Não é fácil, não foi fácil o ministério de Cristo, e sendo criticado o tempo inteiro, perseguido. E ele era um ser humano, e ele se sentia muito cansado. Está escrito que, apesar do extremo cansaço que ele sentia, muitas vezes, no final do dia, ele se retirava para orar ainda. Orar por nós, orar pela salvação das pessoas a quem ele tinha vindo salvar. E, às vezes, a noite inteira ali em oração, né? A gente não tem noção do que é isso, né? Então, Cristo é nossa inspiração, nosso modelo. E nós, se Cristo conseguia servir, apesar de tanto cansaço, servir com alegria, com amor, e está escrito também que a família às vezes ficava preocupada, né? Porque ele ali ainda, em vez de dormir, muitas vezes ia orar, mas ele saía revigorado, como se ele tivesse dormido, de tanta abnegação, de tanto altruísmo que ele tinha. Então, quando a gente foca no outro, a gente até esquece o nosso cansaço. Agora, se a gente ficar ali preocupado, se sentindo coitadinho, né? Com aquela autocomiseração, né? Ai, coitadinho de mim, né? Estou muito cansada, essa vida de mãe é muito difícil. Aí vai ser difícil mesmo. Mas se a gente focar nos nossos filhos, na nossa família, no bem-estar deles, né? Na alegria deles, o nosso sentimento vai ser diferente, né? O Senhor vai restaurar as nossas forças. Que mais? De que outra forma a gente pode exercer esse ministério angelical em nosso lar? Aqui, a Cris falou, né, que assim, servindo, a gente pode ensinar nossos filhos a servir também, através do nosso exemplo, né? Ajudando as mães em casa. Então, se os nossos filhos virem a gente servindo ali com aquela cara fechada, desanimada, né? Se os nossos filhos virem que a gente não está servindo com alegria, será que eles vão nos servir com alegria quando a gente pedir para lavar uma louça, pedir uma ajuda? Será que eles vão fazer isso com alegria? Ou eles vão ficar reclamando, né? Então, nós somos exemplo para os nossos filhos, né? A gente pode exercer esse ministério angelical cuidando, protegendo, ajudando os filhos nas suas necessidades, né? E às vezes a necessidade dos nossos filhos é ser ouvido simplesmente. Mas como é difícil a gente
às vezes parar tudo, né? Para dar uma atenção ali para a criança. E isso é serviço, isso é amor. A gente pode iluminar o lar com um semblante alegre, um olhar de amor. Então, os anjos iluminam a nossa vida, né? São seres de luz que iluminam a nossa vida. E eles iluminam, a gente pode iluminar também o nosso lar com um semblante alegre e um olhar de amor. É confortante e motivador para uma criança, se ela está ali passando por suas pequenas dificuldades, que para a gente é pequeno, mas para elas às vezes são tão grandes, né? É animador para a criança, se quando ela está ali desanimada, frustrada com uma dificuldade dela, se ela vem para a gente pedir ajuda e a gente olha para ela com um olhar de amor e não um olhar impaciente, de irritação, né? Se a criança está desobediente, vocês acham que a criança não está tentando obedecer? É igual a gente, né? Às vezes a gente está ali na luta, nós mães estamos constantemente na luta para não perder a paciência, né? Para sermos mães amáveis. E quantas vezes a gente cai na tentação, a gente é impaciente. E elas também, as crianças, estão sempre lutando para obedecer, assim como nós estamos sempre lutando para obedecer a Deus. Mas imagina que elas estão ali naquela luta delas, tentando, e aí a gente vem e olha para elas com um olhar irritado, fala uma palavra impaciente para elas, né? Será que isso vai ajudá-las, né? Cris quer comentar? Rapidinho, Mari, obrigada. É só para, como você tocou nesse assunto, até aconteceu aqui em casa ontem, né? O meu filho mais novo, ele gosta muito de ficar só do lado de fora. Acho que isso é uma característica dos meninos, enfim, as crianças no geral, né? Então, ele tem muito espaço para brincar, então quando a gente para um pouco para sentar, para estudar, né? E era esse momento ele não queria e estava atrapalhando, inclusive, né? E aí, por um momento, né, a nossa tendência, a minha especificamente, é já ficar irritada, né? Você quer concluir, você tem um monte de coisa para fazer, e aquele horário já está reservado para aquilo. E o Espírito Santo me impressionou no momento para eu já ia levantando assim, sabe, já brigando com ele, a não fazer isso, a convidá-lo para dar um passeio lá fora. Eu pensava, mas como é que eu vou andar lá fora agora se eu tenho que fazer tanta coisa, tenho que terminar? Aí deixei a minha filha, a Júlia mais velha, fazendo atividade e fui andar com ele. Falei, filho, vem aqui um pouquinho. Aí ele até olhou assustado assim, né? Tipo, acho que minha mãe vai brigar, né? E a gente foi caminhar lá fora. E enquanto a gente andava um pouquinho, eu fui perguntando para ele o que ele gostava de fazer, o que estava deixando ele meio distraído, e conversando ele foi falando, né? E aí depois eu sentei com ele e falei assim, filho, a mamãe está tentando te ensinar algumas coisas muito importantes e você não está prestando atenção e está atrapalhando. Daí ele começou a chorar, né? Assim, mãe, eu não sei por quê, né? E começou ele a confessar para mim que não sabia o porquê, né? Então, assim, quando você fala das lutas, nós olhamos para os nossos filhos tão pequenos e a gente acha que eles não têm lutas, ou a gente minimiza, né, as lutas deles. Mas Satanás também, né? O grande conflito também acontece com as crianças, né? E era um momento que nós estamos lendo a Bíblia, inclusive a gente estava fazendo um estudo mais espiritual. E normalmente eu não teria o cuidado de tirá-lo para que a minha filha pudesse terminar o que ela estava fazendo e ele também poder perceber que ali ele estava dando oportunidade para que o inimigo agisse, né? E assim, com apenas 6 aninhos, ele pôde compreender o papel dele também dentro de casa, né? E eu agradecer a Deus por ter me ajudado a agir diferente da forma como eu agiria normalmente. E a gente teve um ambiente muito mais tranquilo naquele dia. Eles até se dispuseram ele se ofereceu para me ajudar na cozinha. Então, é maravilhoso você saber que você tem à disposição o céu inteiro, como Ellen White mesmo diz que o céu está à nossa disposição, né? É uma bênção. Verdade. Às vezes a gente não está disposta a perder uns minutinhos a mais, né, para passar com os nossos filhos, para conversar, porque é mais fácil e mais rápido a gente dar uma bronca do que a gente parar, conversar, tentar entender o que está acontecendo com a criança, qual que é a necessidade, o que está por trás daquela atitude dela. Não é o mais fácil a gente fazer isso, né?
mas é o necessário, é o melhor para a criança. Então, se a gente tiver... Quando a gente perde a paciência, é porque a gente não está focado na criança, a gente está focado na gente. Se a gente estiver focado no bem-estar da criança, a gente não vai perder a paciência. Claro, focado em Deus, né, também. Porque é Deus que nos dá o poder para obedecer. Não adianta a gente querer, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar, né? Não basta querer, a gente precisa estar pegado à fonte, né, do poder. E é o que Cristo fazia. Ele estava disposto a servir, mas ele estava constantemente conectado à fonte do poder, e era Deus, o Pai, que dava força para ele ser tão abnegado, tão altruísta, apesar do cansaço, né? Então, a gente precisa desenvolver isso, né, com os nossos filhos. Os anjos também, está escrito ali no livro Desejado de Todas as Nações, que os anjos conquistam os seres humanos para Cristo, né? Os anjos ajudam a nos levar a uma íntima união com Cristo. E a gente também pode fazer isso pelos nossos filhos. A gente precisa conquistar o coração dos nossos filhos, como os anjos estão constantemente. A gente não vê essa luta que existe nos bastidores, a luta entre o bem e o mal. E eu recomendo que vocês leiam o livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Eu terminei de ler esse livro este ano, e é um livro muito especial, porque ele tira assim a venda, né, que às vezes tem nos nossos olhos. A gente vive às vezes a vida de forma muito focada na Terra, nos nossos problemas, né, na nossa vidinha aqui, e existe algo muito maior. Existe uma luta cósmica, né, entre o bem e o mal. E se a gente se a gente vivesse como Moisés, assim, como vendo o invisível, olhando, vendo, procurando, estando sempre conectados a Deus e procurando enxergar tudo assim dessa perspectiva espiritual, lembrando, se a gente visse que naquela desobediência do nosso filho existe algo por trás, existe alguém, seres lutando pelo coração deles, não são só os anjos de Deus, os anjos de luz, que estão tentando conquistar o coração dos nossos filhos, os anjos do mal também. Então, se a gente, quando o nosso filho obedecesse, se a gente lembrasse disso, nossa atitude seria diferente, porque a gente ia separar a atitude errada da pessoa dele, né, da criança. Então, a gente precisa ter esse ministério que os anjos têm, estar sempre buscando conquistar o coração dos nossos filhos, porque não basta você conquistar a obediência. E a gente vai ver isso no estudo dessa próxima semana, que é sobre obediência. Não basta a gente conquistar a obediência dos filhos. Eu acho que nós mães, às vezes, ficamos muito focadas nisso. Eu quero ter filhos obedientes, como eu faço para os meus filhos serem obedientes? Não. A gente precisa conquistar o coração, o amor dos nossos filhos, mais do que a obediência, porque a obediência é uma consequência do amor, tem que ser. Se a obediência não for uma consequência do amor, se for por obrigação, não vai valer nada. Eles vão ser obedientes, talvez, quando eles forem crianças, mas depois eles vão se revoltar, vão seguir a vida deles. Agora, se a gente conquistar o coração dos nossos filhos, como os anjos estão sempre buscando ali conquistar o nosso coração, né? É diferente. A obediência vai ser espontânea, né? Então, às vezes, a gente perde uns minutinhos a mais ali para conquistar o coração, para conversar, para brincar com a criança, mas a gente vai ganhar muito tempo no resto do dia e no resto da vida, porque agora, quando as crianças são pequenininhas, que é a hora da gente conquistar o coração deles. Conquistar o coração deles para Cristo, para Deus em primeiro lugar, né? E para o nosso amor, né? Deus não força, como a gente vai ver também nos próximos estudos, Deus não força a gente a amá-lo.
Ele está buscando o Espírito Santo, os anjos estão ali tentando conquistar a gente constantemente. E é o que a gente deve fazer com os nossos filhos, né? E buscar, assim como os anjos fazem, buscar fazer essa ponte entre nós e Deus. Cristo faz isso por nós, o Espírito Santo, os anjos, né? Buscando nos levar a Deus. E esse é o ministério da mãe também, levar os filhos a Deus, exercer um ministério de amor e paciência, como os anjos fazem. Que paciência que os anjos têm, né? E depois, enquanto eu estava lendo esse livro, A Verdade sobre os Anjos, eu ficava pensando mais, assim, no meu anjo, né? Porque a gente não para muito para pensar que a gente tem um anjo, a gente tem anjo da guarda, que está ali o tempo inteiro, cuidando da gente, protegendo, tentando conquistar a gente para Deus, né? O tempo todo a serviço da gente. A gente não para pensar nisso. E eu incentivo muito que vocês leiam esse livro, porque ele conta toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, mas da perspectiva dos anjos. Então, amplia a nossa visão. Tem o livro História da Redenção, de Ellen White, que também é de Gênesis a Apocalipse, né? Mas é mais da nossa perspectiva, assim, né? Terrena. E essa verdade sobre os anjos é da perspectiva dos anjos. Como que os anjos atuaram em cada fase da história do povo de Deus. Nas histórias, em várias histórias da Bíblia, como que os anjos estavam agindo ali por trás daquela situação. É muito interessante e muito importante a gente pensar nisso. Sobre o ministério dos anjos, né? Então, esse deve ser o nosso lema como mães. Viver para servir, né? Não por obrigação, como se a gente fosse escravas do lar. Infelizmente, Satanás conseguiu colocar na cabeça de algumas mulheres que a vida de mãe e dona de casa é uma vida de escravidão. E foi assim que surgiu o feminismo. Surgiu de mulheres insatisfeitas com a vida do lar, com a rotina doméstica, que se consideravam escravas. Infelizmente, há um tempo atrás, houve muita opressão da mulher, né? Realmente. Mas Satanás tenta levar a gente de um extremo para o outro, né? E o feminismo levou a gente para o outro extremo. E hoje a sociedade tenta colocar isso na nossa cabeça, que a vida de dona de casa é uma vida de escravidão, né? Mas Deus quer nos mostrar o outro lado, né? E a gente precisa buscar entender melhor a nossa missão como mães. E aqui tem uma pergunta, a última pergunta do estudo. Você se sente realizada como mãe e dona de casa? Essa é uma pergunta para cada uma aí. E ontem, quando eu divulguei esse estudo de hoje, eu coloquei lá, né, que era para mães que às vezes se sentem cansadas, desanimadas, desvalorizadas. E as mulheres, muitas vezes, as mães, muitas vezes se sentem desvalorizadas. Então, hoje em dia, como a gente conversou já na semana passada, nos estudos anteriores, a ocupação de dona de casa e mãe não é valorizada hoje em dia. A nossa geração foi educada para o mercado de trabalho. Então, é difícil, tem muitas mães agora entendendo o plano original de Deus. Como é nobre a missão de mãe, né? E aqui diz que no livro Fundamentos do Lar Cristão, página 101, está lá no nosso guia de estudo essa citação. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A função da mãe é mais importante do que de um rei, porque a mãe está lidando com o caráter, modelando um caráter, e o caráter é a única coisa que a gente vai levar para a eternidade. Olha que importância da mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais elevada e imortal. Um anjo não desejaria a missão mais elevada.
Se a gente acha lindo e maravilhosa a missão do Ministério dos Anjos, saiba que os anjos admiram a missão da mãe. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois quando a gente está fazendo a nossa obra, estamos servindo diretamente a Deus. Compreenda, mãe, o elevado caráter de sua tarefa, e isso lhe inspirará coragem. Aceite a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus, para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Então, é isso que vai dar força para a gente não se conformar com os padrões do mundo, que são muito diferentes dos padrões de Deus. Quando a gente entender a dignidade da mãe, da nossa obra, da nossa missão. Então, é o que a gente está fazendo aqui na Escola do Mestre para Mães. A gente primeiro precisa se conscientizar da importância da nossa missão, do nosso ministério, como mães, para que quando vier a tentação, aquelas mães, por exemplo, que tem muitas mães aqui que resolveram deixar o mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente aos filhos. Que coisa maravilhosa, mas que coisa difícil também, porque vai ter aquela tentação constante da gente voltar, né, para a nossa ocupação anterior. Mas se a gente tiver essa consciência da dignidade da nossa obra, que não tem profissão, ocupação mais elevada do que a da mãe, a gente não vai cair facilmente na tentação do desânimo, né? E aqui diz assim também, no guia de estudo, né, que a rotina, nossa rotina realmente é cansativa como mães, né? Mas o problema, muitas vezes, é que a gente fica se comparando com outras mães que, de repente, estão lá no mercado de trabalho, ou se comparando com a nossa vida antes, aquelas que deixaram o mercado de trabalho e estão focadas no lar só agora. Às vezes a gente fica comparando, né, o nosso desempenho. Eu era mais valorizada lá no mercado de trabalho, parece que eu sabia fazer melhor aquilo do que isso aqui. Eu falo por mim, porque não foi fácil essa transição para mim. Eu me sentia muito mais capaz e útil lá no mercado de trabalho, porque eu fui educada para aquilo, não fui educada para ser mãe. Que dificuldade era para mim cozinhar, não sabia lavar uma roupa, não sabia limpar uma casa, não sabia nada quando eu casei, quando tive filhos, né, cuidar de uma criança. E até tive depressão pós-parto, assim, porque eu via aquela criança e eu me sentia totalmente incapaz. E quando a gente ficar se comparando com aquela mulher profissional, pode ser que a gente se sinta frustrada mesmo, né? Mas Deus não errou quando Ele nos deu essa ocupação de mãe. E Deus nos deu essa função. A gente tem que lembrar disso, Deus não errou. Se tem alguma coisa errada, se eu estou me sentindo frustrada, desanimada, infeliz como mãe, dona de casa, não é pela função em si. A gente tem que buscar entender o que está acontecendo, né? Porque Deus não erra, e Ele que nos deu essa função. E a gente, como está escrito ali, né, no nosso guia de estudo, como que surgiu a insatisfação de Lúcifer? Lúcifer, o céu é perfeito, e de repente começou a surgir a insatisfação de Lúcifer. E no capítulo 1 do Desejar de Todas as Nações, na página 21, está escrito que o pecado se originou na busca dos próprios interesses. É aí que começa a nossa insatisfação como mães, como dona de casas, quando a gente quando a gente está muito focado em nós mesmos, preocupados com os nossos próprios interesses, sabe? Quando você está preocupado em ter um tempo para você ficar descansando, se você ficar sempre pensando nisso, você vai viver infeliz mesmo, né? Eu preciso disso, eu preciso me realizar profissionalmente, né? Isso é o que o mundo diz, né? A Bíblia diz que a gente nos ensina a negar o próprio eu, como a gente viu na semana passada, né? Negar o nosso egoísmo. Então, o problema é quando a gente foca no eu,
nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios sonhos, em vez de focar nas necessidades dos nossos filhos, do nosso esposo, no sonho de Deus para nós. Qual é o sonho de Deus para mim, Marili? Cada uma tem que se perguntar. Qual é o sonho de Deus para nós mulheres? É só a gente olhar lá para o Éden, para o início, né? E a gente tem que buscar voltar cada vez mais ao plano original de Deus em todos os sentidos. Alimentação, moradia, família, tudo. Porque o céu é como se fosse o Éden, né? Deus está procurando nos levar de volta ao Éden, nos levar de volta ao céu, e a gente precisa ir se acostumando com isso, porque Deus não vai mudar nossos gostos, não vai mudar nosso caráter. Se a gente não gosta dessa vida de serviço, a gente não vai gostar do céu e a gente não vai ter como viver lá, né? Por misericórdia, Deus não vai nos levar para lá, porque a gente seria infeliz. Então a gente precisa aprender hoje a servir, a viver para servir, como os anjos falam, né? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A nossa felicidade, a felicidade verdadeira está em dar. As pessoas, às vezes a gente vive frustrado porque a gente vive esperando receber. A gente espera receber a obediência dos filhos, né? A gente, como se a obediência fosse para nós. A gente tem que ensinar nossos filhos a obedecerem a Deus, né? Em primeiro lugar. E pela própria felicidade deles, porque se eles não aprenderem a ser obedientes, eles vão ser infelizes. E às vezes a gente age como se a gente precisasse receber a obediência deles, a gente quer receber a atenção, ajuda deles, mas às vezes não quer dar uma ajuda para os filhos. A gente quer receber o amor, o carinho, a atenção do esposo, e às vezes a gente não está disposto a dar, mesmo sem receber, né? E a gente esquece que quando a gente dá, a gente recebe. Agora, se a gente ficar preocupado em receber, a gente não vai receber. Então, se a gente der, a gente vai receber consequentemente. O segredo da felicidade é a gente focar no outro, no serviço a Deus e ao próximo. Isso é felicidade. E vai na contramão do que o mundo diz, né? Então, em vez da gente ficar agindo como Eva, né? Então, qual foi a atitude de Eva? Ela sonhou com algo mais elevado do que a posição que Deus tinha designado para ela. Foi por isso que ela pecou, porque ela sonhou, por um momento ela sonhou, ela imaginou que, talvez, realmente, parece, né, que isso é melhor do que aquilo que Deus disse, que ela não precisava conhecer o mal. E aí veio o inimigo e falou, não, você precisa conhecer o bem e o mal. E às vezes a gente se deixa levar por esses sofismas, por essas ilusões do mundo moderno, né? As ilusões do inimigo. A roupagem hoje em dia é diferente, né? Do que foi a tentação para Eva, mas por trás é a mesma coisa. Então, em vez da gente ficar agindo como Evas inquietas, sonhando com algo mais que parece maior, mas não é maior, não é superior, porque o que Deus nos oferece é muito mais elevado do que qualquer coisa. Então, em vez da gente ficar sonhando com esse algo mais do que algo mais do que a posição que Deus designou para a gente deveria seguir esses conselhos, né? Tem um outro texto que diz assim no livro Patriarcas e Profetas, na página 572. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa ou tediosa tarefa deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência. Então, nós mães profissionais, né, fomos educadas para o mercado de trabalho e às vezes sonhamos em fazer grandes coisas, né? Mas eu gostaria de... Às vezes parecem projetos nobres, bons, e às vezes a gente se deixa levar por isso e troca a nossa vida, a vida doméstica, pelo mercado de trabalho, nessa esperança de fazer a diferença no mundo lá fora, né? E a gente pode fazer diferença no mundo, a gente pode, como diz aqui,
abençoar o mundo pela nossa influência. Mas como? Educando os nossos filhos, dando a verdadeira educação para os nossos filhos, modelando o caráter deles. Essa é a melhor forma da gente influenciar o mundo para o bem. Imagine se toda mãe assumisse plenamente essa função, esse plano de Deus, cumprisse fielmente esse plano de Deus, de educar fielmente os seus filhos, dando a verdadeira educação. Como seria a sociedade? Não teria crime, né? Não teria, claro que existe o livre-arbítrio, mas seria um ou outro, né, que se destoaria. Via de regra, o mundo seria muito diferente, muito melhor. Porque está nas nossas mãos o caráter dos homens, a mulher que educa os homens, né? E os homens e as mulheres, né, são educados por uma mãe. Então, olha a importância da mãe. E quando a gente fizer isso, a gente vai trazer alegria ao nosso próprio coração, está escrito aqui. A mãe pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através da claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Acho lindos esses dois textos que eu li aqui. Então, da próxima vez que vier aquela tentação da gente ficar frustrada, desanimada, infeliz com a nossa ocupação de mãe e dona de casa, que a gente lembre desses textos aqui, né? Se for necessário que a gente pegue aqui, vai lá no guia de estudo, vai lá no livro, lê de novo, quantas vezes for necessário, decora esses textos aqui, para a gente não cair na tentação de ficar reclamando do cansaço, reclamando da dificuldade, das dificuldades, né? Que Deus nos dê ânimo, nos dê força, e que Deus nos transforme, cada mãe aqui, cada uma de nós, em anjos. Que sejamos realmente anjos para os nossos filhos, e que assim o nosso lar se transforme em um pedacinho do céu. E é isso que Deus quer, que o nosso lar seja um pedacinho do céu. E se nós refletirmos os anjos do ministério dos anjos, se nós formos anjos para os nossos filhos, o nosso lar vai ser um céu, como um céu, vai ser um pedacinho do céu. Porque a influência da mãe é muito grande, talvez maior do que a gente possa imaginar. E a gente, se o seu lar hoje está um caos, né? E eu sei que muitas mães sofrem aqui, podem às vezes, talvez muitos lares hoje, pode parecer mais como um inferno do que como o céu, né? Não sei como está a situação no seu lar, mas Deus pode transformar o seu lar, o meu lar, num pedacinho do céu, né? Pode ser, como Ellen White diz, um antegozo do céu. Cada lar, cada família deve ser um vislumbre do céu, né? Que Deus nos ajude a tornar isso uma realidade. E o desafio dessa semana é nos concentrarmos em fazer a vontade de Deus e atender às necessidades da nossa família com amor e alegria. Coloca lá, escreve isso, coloca na porta da geladeira, um lugar bem visível aí para você se lembrar. Concentrar-se em servir com alegria e amor a Deus e aos filhos. Que Deus te ajude, que Deus ajude cada uma aqui nesse desafio essa semana. E agora vamos para o nosso bate-papo. Depois bom, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso. Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos, tanta coisa que nós temos aprendido aqui na escola do Mestre, na escola de Cristo, que nós gostaríamos de ter feito diferente já no passado, mas sabemos que o Senhor perdoa o tempo de ignorância e isso nos conforta. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos lamentando o passado, as coisas que saíram errado, mas nos ajude a pensar hoje o que podemos fazer de diferente hoje, como podemos hoje ser uma influência boa para os nossos filhos, para o nosso esposo, para as pessoas à nossa volta. Nos ensina, ó Deus, a ter um ministério
de amor, um ministério de serviço, um ministério angelical. Nos transforma, tira todo o egoísmo do nosso coração, Senhor, para que possamos viver para servir, como os anjos fazem, como Cristo fez aqui na terra, porque sabemos que estamos nos preparando para o céu, nós queremos viver lá. Então, por favor, nos ajude a viver hoje essa vida de serviço, de amor, de abnegação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos mostra o que precisa mudar, o que precisa melhorar e nos dá o teu poder para vencer neste dia e a cada dia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém.